Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje eu vim trazer para vocês o primeiro dia de estudo do livro Uma Vida com Propósitos, Para que estou na Terra? Então no capítulo 1 desse livro, ele vai trazer algumas informações muito importantes. Se fosse colocado uma invenção nas suas mãos, completamente desconhecida, sem manual de instrução, o que você faria com ela? Possivelmente olharia surpreso, sem saber para que serve. A maior parte das ferramentas, sejam elas de construção, de manutenção ou até mesmo de cozinha, a gente não sabe para que serve. E quando a gente vê alguém usando, a gente diz: meu Deus, como eu fiquei tanto tempo sem ter isso na minha vida. Então, a ideia do propósito é essa. A partir do momento que a gente descobre qual é o propósito, tudo fica mais fácil, tudo faz sentido e a gente não pode mais viver sem aquilo. Então, essa é a ideia. Nós fomos criados por Deus para um propósito divino. Então, nós precisamos compreender isso. A gente pode escolher aonde vai morar, quais os passatempos a gente vai ter, qual é o carro que nós teremos, qual a casa, enfim, qual a profissão, mas propósito é só com o Senhor. Nós precisamos compreender que fomos feitos para um propósito divino e que Deus quer nos usar para atingir esse propósito. Ao contrário de que muita gente pensa que quer usar Deus para atingir seus propósitos. Ai, Senhor, eu quero comprar um carro zero. Ai, Senhor, eu quero trabalhar em tal lugar. Ou seja, ao invés de se permitir ser usado por Deus, você acaba querendo usar Deus para alcançar os seus objetivos. Tem uma inversão de valores aí. Então a gente precisa entender que nós somos instrumentos na mão de Deus, que cada um tem um propósito de vida. E quando eu falei que esse livro me ajudou a compreender a partida do meu filho, foi justamente isso. Eu entendi que ele cumpriu o propósito dele e que o Senhor recolheu ele e que em breve nos veremos e passaremos a eternidade juntos. Eu não perdi um filho, eu sei onde ele está. Essa é a grande diferença e foi o que trouxe paz para o meu coração. Nós precisamos entender que nem tudo é sobre nós. Ai, Senhor, tu tirou meu filho, o que vai ser de mim? Não, para lá, o filho não é teu, é dele. Certo? Então a gente precisa entender que cada um tem o seu propósito e a partir do momento que você cumpre a sua missão, o Senhor recolhe. Então fica mais suave de compreender e seguir adiante nessa caminhada. Somente em Deus nós vamos descobrir qual é o nosso propósito, qual é a nossa identidade, qual é o nosso destino, por que a gente foi criado. Essas informações nós não vamos encontrar na sabedoria popular, nós vamos encontrar em Deus e é por isso que a gente precisa estar alinhado com a palavra do Senhor, porque é ela que vai nos trazer essas respostas. Você descobre a sua identidade e o propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Isso é o autor falando ao longo do livro. Tópico 2. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. Gente, olha que profundo isso. Muito antes de a gente saber que Deus existia, de pensar sobre ele, ele já pensava sobre a gente. O propósito determinado por ele para a sua e para a minha vida é anterior à nossa concepção. Ele planejou tudo isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Olha só. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempo e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata esse livro. E é sobre ele que a gente vai estudar nesses nossos 40 encontros. Então, no final desse capítulo 1, ele nos traz uma reflexão. E, pasmem, essa reflexão é muito direta. Eu não sou o foco. A vida é minha. Não,
Desculpa, ela não é minha. Se fosse sua, você definiria quando iria partir, mas a escolha não é sua. Claro que aqui a gente abre um parênteses para aquelas pessoas que resolvem tirar a própria vida, mas infelizmente não é assim que é para funcionar. Deus deu a vida e só Ele tem poder para tirar. Então, a partir do momento que você entende que você não é o foco e que você é apenas um instrumento nas mãos de Deus, fica mais fácil de fazer algumas escolhas, de negar algumas coisas, de abraçar outras, pensando nesse propósito divino. E aqui esse livro traz um versículo muito interessante para a gente memorizar. Pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Essa é uma reflexão muito importante e muito interessante. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas costumam jogar para debaixo do tapete o resto do versículo, que é: e que andam conforme o seu propósito. Opa, propósito? Olha essa palavrinha de novo. Então a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância, tudo que a gente vive até hoje, todos os perrengues que a gente passa, tudo é parte do propósito. São os ventos fortes que fortalecem as nossas raízes. É a chuva que vai nos revigorando, nos trazendo força, que vai nos hidratando. É o sol que nos aquece, que vai... Tudo isso vai fazer parte do nosso propósito, vai fortalecer as nossas raízes e vai fazer com que a gente cresça, se desenvolva, flua e possa então viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Mas a gente precisa entender que é tudo dele, por ele e para ele. Que Deus abençoe o seu dia, que a gente possa estar junto nesses próximos encontros e que você possa realmente encontrar o seu propósito. Que Deus te abençoe. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada!